Olá pessoal, tudo bem? Professor Tom aqui. Como vocês estão? O que vocês estão lendo? Eu trago hoje a dica Salinger, Uma Vida, do escritor norte-americano Kenneth Slavinsky. Então, antes de ir para o livro, peço para vocês se inscreverem, curtirem, comentarem. Bom, Jeremy David Salinger, ou Jerry, ou Sonny, ou simplesmente Salinger, nasceu em 1919 e veio falecer em 2010, ou seja, morreu com 91 anos. E ele ficou mundialmente famoso, mundialmente conhecido por ter escrito a grande obra O Apanhador no Campo de Centeio, né, The Catcher in the Rye, que conta ali a história do Holden Caulfield, um jovem que mata a aula e que sai a passear pelas ruas de Nova York filosofando sobre tudo, né? Sobre a vida, sobre o cinema, sobre a arte, sobre, enfim, sobre as questões filosóficas que um jovem pode ter ali nos seus 13, 14, 15 anos. Mas o livro Salinger, Uma Vida, nos conta um pouco mais sobre esse autor que era muito misterioso. Para além do Apanhador no Campo de Centeio, a biografia traz bastante coisa interessante sobre a vida do Salinger. Diz ali, por exemplo, que ele era um jovem de uma família bem abastada, né? O pai dele fez fortuna ali no setor comercial. Eles moravam muito bem localizados na cidade de Nova York. E logo assim que ele se forma no colégio, ele já vai para o mundo das letras, né? Ele já quer ser um escritor, então ele faz cursos direcionados à sua escrita, né? Ele, inclusive, o biógrafo aqui cita dois professores importantes na carreira do Salinger, no sentido de incentivar a sua escrita e a própria recepção da sua futura obra. E aí ele consegue publicar um primeiro conto numa daquelas revistas que tem nos Estados Unidos, e ali ele já decide que a vida dele vai ser essa, né? De ser um escritor profissional. Então ele consegue assinar um contrato com uma editora, com uma agente, melhor dizendo, né? Com uma agente literária que vai ser parceira dele até o fim da vida, né? Nos anos 90, dessa agente literária, a Doris. E aí ele vai publicar uma sequência de textos, né? Interessante é que ele está tentando sobreviver a partir da literatura, não consegue de início, e vai remetendo esses textos para as revistas. E ali ele vai introduzindo personagens que são da família do protagonista do Apanhador no Campo de Centeio, que até então ele não tem ideia de escrever um livro sobre essa história, né? Só simplesmente esses contos que passam nesse mesmo universo. No meio do caminho, antes do livro ser publicado, em 1951, o Salinger entra para o exército. Então ele não tem nenhum biotipo de militar, mas ele não tem outra solução e ele fica lá no exército. Lembrando que a gente está na década de 30, então às vésperas da Segunda Guerra. Então ele passa um tempão entrincheirado lá nos quartéis norte-americanos, e aí ele vai para a área da inteligência, né, da espionagem. Primeiro momento, fazer uma contra-espionagem, ou seja, investigar os colegas para possíveis atos de traição, né, investigar os próprios norte-americanos ali, os colegas. Depois, ele vai para a Inglaterra, os aliados já estão se preparando para o famoso dia D, lá em 6 de junho de 1944, e aí ele participa do dia D. Então, o capítulo mais pesado assim dessa biografia, o mais longo até, se chama Inferno, relata todo esse processo. Então, a gente tem um desembarque ali do dia D, a maioria das pessoas conhece, né, que é aquela desembarque na Normandia, que os aliados desembarcam ali na manhã de 6 de junho, são confrontados pelos alemães e conseguem derrotar os alemães ali adentro do território francês até chegar a Paris. É descrito ali que o Salinger ganha uma nova missão, que é liderar um grupamento ali, um batalhão, e aí ele pega esse grupamento e eles têm a missão de ir mais adiante, assim. Então, ele já passa pelo primeiro perrengue, ocupar uma cidade lá que eles acham que está vazia, mas na verdade ela está cheia de alemães ainda. Então, esse primeiro perrengue, assim, ele passa enfrentando só com esse batalhão e alguns alemães ali que ficaram para trás. Aí, quando as coisas
dá uma acalmada, assim, e ele tem um encontro com uma celebridade da época, um cidadão ilustre, que é o Ernest Hemingway. Hemingway estava cobrindo a guerra também, ele estava lá, e o Hemingway é um grande ídolo do Salinger. Então eles trocam várias ideias e depois trocam cartas, e tudo isso está documentado aqui nessa biografia. Tudo isso foi estudado pelo autor, né, para compor a biografia. Mais adiante, então, o Salinger, como ele é um intérprete de alemão e francês, ele tem essa missão também de interrogar os prisioneiros, né, já que ele faz parte da espionagem, né, da área de inteligência. O destacamento do Salinger, então, deixa a calmaria, né, deixa aquela zona ali que os militares americanos estão ocupando, e tem a missão de ir atrás das tropas alemãs que já estão cruzando a fronteira de volta para a Alemanha, né? Enquanto isso, Hitler está ordenando que as tropas se reorganizem numa floresta que tem ali na fronteira para justamente esperar as forças aliadas, né? Porque na cabeça do Hitler eles iam libertar a França e iam atacar a Alemanha, né? Então o Hitler já preparou todos os seus esforços para aquela região ali, e aí o destacamento do Salinger é um dos primeiros aí, né? E aí ali ele passa uma situação terrível, eu acho que aí daí vem o título Inferno, né, do capítulo, porque eles são entrincheirados, né, são emboscados numa floresta que é no meio de um vale, e os alemães estão ao redor esperando, né? Então durante dias ali, dias e dias, os norte-americanos e o Salinger se escondem em árvores, no meio da neve, no meio da chuva, no meio do barro, não conseguem trocar de roupas. O pouco contato que eles têm com fora da floresta, o contato que eles recebem aqui, eles têm que ficar ali. Então eles estão ficando sob fogo cruzado, vários estão morrendo nos seus postos, né, onde tem que ficar. Até que passaram quase 20 dias ali, vem o aviso que é para eles retornar, né? Então eles retornam, vão para a região ali dos Países Baixos, ali, Luxemburgo, Holanda. Então ali em Luxemburgo, no começo de sua folga, de suas férias, começa a famosa Batalha de Ardenas, né? Que é quando os alemães atacam essa região, e aí os sobreviventes, né, todos aqueles que estavam ali se recuperando, precisam batalhar contra os alemães invasores novamente. Bom, resumindo, a gente sabe que os aliados venceram a guerra, né? Salinger sobreviveu esse período, só que provavelmente ele nunca se recuperou, ele nunca contou sobre isso para ninguém. Todas as informações são de documentos oficiais ou de outras pessoas que escreveram sobre o período, né? Tem um cidadão que serviu com o Salinger nessa época, que tinha a mesma função dele, que depois escreveu um livro de memórias. Então muitas das informações dessa biografia vêm desse livro também, e de documentos do exército, né? Vale destacar que alguns personagens, principalmente das primeiras histórias pós-guerra do Salinger, tem algum envolvimento com a guerra. E era o jeito dele dar voz, né, a quem não teve voz durante e depois da guerra, né? O biógrafo fala. Então o Salinger volta para casa, e aí ele junta todos os seus esforços lá, de tempo, dinheiro e foco, e publica então O Apanhador no Campo de Centeio, que é, como eu falei, né, a história de um rapaz que foge de aula e sai para devagar pelas ruas de Nova York e fala sobre literatura, sobre arte, sobre a vida. Enfim, esse livro torna o Salinger muito famoso, ele fica rico, muito mais rico. Ele se casa novamente, tem uma família e se muda para um lugar mais distante. Não tão distante de Nova York, mas fora da cidade grande. Vai morar, digamos, no interior. E ali ele começa já a dar sinais da sua futura vida reclusa. Porque por mais que ele perseguisse uma vida de sucesso com a escrita, ele também já abominava essa coisa de ser famoso pelo seu trabalho, né? Então ele queria publicar, mas ele não queria ser encontrado por ter publicado.
Então ele queria que o livro se tornasse famoso e não ele, né? Então, tanto é que ele queria no máximo de informações biográficas nos seus livros o nome dele só. Então o primeiro livro tinha uma foto e uma mini biografia, depois só vinha a mini biografia. Em seguida, o Salinger publica Nove Histórias, que é um livro de contos que ele estava há muito tempo tentando publicar, né? Ele já foi para a guerra com essa ideia, que ele tinha contos já com bastante coisa para publicar. E ali a gente tem o famoso conto que é Um Dia Perfeito para Peixe e Banana, que apresenta a família Glass, né? A família Glass vão aparecer em outros contos. Depois ele publica Franny e Zoe, dois outros personagens da família Glass. São duas novelas que foram publicadas em revistas separadas, né? A mesma revista, New Yorker, mas em edições separadas, que depois foram aglutinadas num livro. Contam então sobre dois personagens da família Glass. Por fim, a gente tem Erguei Bem Alto a Viga, Carpinteiros e Seymour, ou Seymour, uma introdução. Então, mais duas novelas, né, dois textos curtos, também sobre a família Glass. E aí, enfim, a gente tem a revelação de quem é o Seymour, né, o Seymour, que é um personagem que já morreu e que é sempre relembrado pela família Glass. Então, aqui, finalmente, o Salinger nos apresenta ele. Tá? Então, curiosamente, o último livro do Salinger é o que apresenta, dá essa introdução a esse personagem. Né? É triste pensar que o Salinger escreveu apenas 4 livros, né, em vida. Logo depois que ele publicou isso aqui, já nos anos 60, início dos anos 60, ele sai de cena, né? Ele fica mais recluso, não dá mais entrevista. Qualquer coisa que publicam sobre ele tenta desacreditar. Ele não, como ele não dá entrevista, as pessoas não sabem se é verdade ou não. No início ele é até enganado, pessoas fingem que são universitários, mas são jornalistas se passando por estudantes. Então ele sofre bastante com isso. Uma série de cartas dele para outras pessoas são roubadas e são publicadas, porque ele por ser assim tão misterioso, né, ter essa aura de mistério, as pessoas querem conhecer, né, fascinam mais, né. O Salinger se tornou bem arredio. Tem pouca foto dele, né. Vídeo talvez nem tenha. Então, eu li uma entrevista do filho dele que o pai dele deixou bastante coisa escrita, né? Porque ele continuou produzindo, ele continuou escrevendo, só que ele não publicava, ele não via mais sentido em publicar. Pessoalmente, essa figura do escritor recluso me fascina também, me intriga, mas ao mesmo tempo eu tenho muita curiosidade para saber coisas como o que o Salinger achava sobre literatura, quem eram seus autores favoritos, que livros ele se inspirava. Esse tipo de coisa ele não deixou, não nos legou, né? Ele não deixou escrito em nenhum lugar. A não ser que um dia o filho dele publique algo desse tipo. Mas até então a gente não tem notícias sobre os livros que ele estava lendo, coisas que ele estava escrevendo. Todas essas coisas, como um leitor e apaixonado por livros, me frustram um pouco. Então é isso, pessoal. Salinger, Uma Vida, Kenneth Slavenski, uma biografia bem rica, com bastante fonte, bastante conteúdo. Foi a minha leitura obrigatória de fevereiro. Gostei bastante, li inclusive na praia. É um autor que eu gosto, do que eu li eu gosto, dessa aura misteriosa em torno dele, então gostei bastante de ter lido. E vocês, têm algum autor preferido que seja assim, recluso, que não dê entrevista, que vocês não saibam nada além da obra? Comentem aí o que vocês acham sobre esse tipo de escritor, o que vocês estão lendo, e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais.